Vamos à palavra então. Eu estou com vontade de pregar, mesmo de manhã tendo pregado. É uma responsabilidade e ao mesmo tempo um prazer. Aos domingos, pelo menos, eu passo as minhas semanas em luta com Deus, para entender de Deus o que eu preciso trazer. E eu tenho muita convicção daquilo que o Senhor quer ministrar aqui para a gente hoje. Vamos orar? Pai, mais uma vez, Senhor, me usa na sua casa, diante do seu povo. Nós queremos alimentar a nossa alma, alimentar a nossa fé. Que a sua palavra, Pai, possa encontrar um coração, encontrar uma terra fértil, para receber a sua palavra, sem duvidar. Para que a tua palavra, ela faça efeito, ela não volta vazia da nossa vida nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. A Bíblia fala sobre uma parábola de sementes que são lançadas em terra. E apenas um cenário é um cenário de frutificação, quando a terra ela recebe bem aquela semente. O seu coração é uma terra. Quem sabe você está aqui, você não é nem da igreja, você não é evangélico, você é de outra religião, você nem acredita em Deus. Mas esse cara aí, pastor esquisito, releva tudo isso. Ouve a palavra. Deixa Deus falar com você. Deixa, talvez pela primeira vez, o Senhor falar com você. Se liberta de todo o conteúdo, todo o conceito que você aprendeu, do que você traz da sua família, do que disseram para você, do que é a igreja, do que Deus é, do que a palavra de Deus é. Deixa o Espírito Santo trabalhar em você. Fala para Deus aí no seu lugar, talvez sem emitir voz alguma, fala: Senhor, eu te libero, fala comigo. Muda meu coração, mexe nas minhas entranhas, no meu interior. Quero pregar essa mensagem que tem como tema: liberte a sua casa do mal. E quero usar como texto dois textos bíblicos, um em Marcos 9, outro em Marcos 15. Se você quiser abrir e guardar esse texto aí. Marcos 9 e Marcos 15. Marcos 9, a Bíblia fala de um homem, de um pai, que vai até Jesus, contando um relato do seu filho. Ele fala: mestre, para ganhar tempo eu vou apenas comentar aqui o texto. Mestre, o meu filho está terrivelmente endemoniado, e o demônio pega ele e lança ele na água, no fogo, para o matar. Ele vai até Jesus e Jesus fala: mas desde quando acontece isso? E esse homem responde a Jesus: olha, desde a sua infância, esse menino ele é acometido desse mal. Um demônio o possui. Em Marcos capítulo 15, uma outra mulher, uma mulher que não é nem hebreia, uma mulher cirofenícia, como diz a palavra, ela vai até Jesus e diz: mestre, minha filha está terrivelmente endemoniada, me ajuda. E Jesus ignora aquela mulher e diz: olha, não posso pegar o pão dos filhos e entregar aos cachorrinhos. Jesus chega ao ponto de chamar aquela mulher de cadela, de cachorra mesmo. E aquela mulher, ao contrário que muitos fariam, ao revidar a palavra dura que Jesus dá, e dizer: ah, Jesus, então você não é mestre nenhum, então você não é Deus, você não é esse bonzão que as pessoas falam, não. Você não sabe nem falar comigo, não sabe nem me respeitar. Na Bíblia diz que aquela mulher, ela honra a Jesus, ela se aproxima do mestre, se ajoelha diante dele e fala: mas Jesus, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa do seu Senhor. E Jesus, ele se assusta, ele se espanta e fala: uau, nunca vi uma fé como essa em Israel. Uma mulher que nem era do povo de Deus, não era nem judia, ela honra a Jesus, porque na palavra, todas as vezes que eu honro o mestre, que eu honro a Deus, Deus libera favor sobre a minha vida. E Jesus então diz àquela mulher: pode ir, a tua filha está curada desse mal. Ela foi liberta do diabo, liberta de um demônio, porque ela honrou a Jesus. Então todas as vezes que eu permito a honra permear a minha vida, eu liberto a minha casa do mal. Eu liberto a minha vida de todo o mal que o diabo queira fazer contra mim. A Bíblia diz que o diabo é o nosso adversário. A Bíblia diz que o diabo, ele é mau, é perverso. Ele não é só perverso e só mau, mas ele é ardiloso.
Quando a Bíblia fala que existem ciladas do diabo, a palavra cilada na Bíblia é metodeia, que no grego é artifício, truque, malandragem. Então Satanás tem métodos, truques, artifícios, malandragens para atacar a nossa família. E geralmente o diabo, isso é bíblico, ele tem prazer e sede de atacar as nossas crianças, os nossos filhos. Esses textos e outros textos da Bíblia mostram o diabo atacando crianças. E geralmente o ataque do diabo para uma criança, ataca a criança, fere a criança, afeta a criança, mas em geral, quem mais sofre com esse ataque não é a criança em si, mas a sua família. Quem se apresenta diante de Jesus, clamando a Jesus, é o pai, desesperado, dizendo: Jesus, o meu filho está endemoniado, me ajuda, liberta a minha casa do mal. E Jesus pergunta: desde quando ele está assim? Talvez uma maneira do homem refletir sobre legalidades que ele deu para o diabo entrar na sua casa. O que foi que esse homem fez? Que família era essa que permitiu o diabo entrar na sua família e tomar o seu filho? A mesma coisa essa mulher vai até Jesus pedindo e clamando a Jesus pela sua filha. E só quem tem um filho endemoniado, um filho complicado, um filho difícil, sabe o que é. Ou não só um filho, mas um casamento turbulento, uma vida turbulenta, coisas que não andam, que estão empacadas, uma vida aprisionada, travada. Só quem vive isso dentro de casa sabe o que é ter uma família afetada pelo mal. Querendo você ou não, o diabo tem sede pela tua família, o diabo tem sede da tua casa. Se você olhar o texto de Êxodo, a Bíblia diz que a personificação do diabo para aquele tempo, Faraó, porque toda temporada bíblica, o diabo não sabe quem será o grande libertador, o Messias profetizado em Gênesis 3,15. Deus falou com ele: Satanás, você agora é uma serpente, você vai rastejar, e a semente da mulher vai pisar a tua cabeça. O diabo sabia que havia uma palavra profética sobre ele, que um dia a semente de uma mulher, ou seja, Jesus, iria pisar a sua cabeça. Isso se cumpre quando Jesus morre, mas ao terceiro dia ele ressuscita, e ele toma as chaves da morte e do inferno, e ele de uma vez por todas é o vencedor. Portanto, em Jesus eu posso declarar uma palavra sobre a minha vida, eu posso tomar posse de uma palavra e liberar essa palavra sobre a sua casa. A sua casa é guardada pelo Senhor. Deus é o Deus da sua casa. Mas há uma batalha, e o diabo não sabia quem que ia nascer, quem que seria. Faraó então tenta matar ou anular o nascimento dos hebreus. A Bíblia diz que Faraó percebe que o povo está crescendo em número. Ele emite uma regra, um edito, falou: toda criança abaixo de 2 anos, todo primogênito, mata todo mundo, os homens, mata todo mundo. Porque o propósito do diabo, o propósito satânico, continua o mesmo. O espírito do maligno sempre pretende aniquilar ou esterilizar a próxima geração. Por isso que o diabo tem sede por crianças, por adolescentes, porque a próxima geração, os próximos grandes líderes da nossa nação, os próximos grandes líderes da igreja, hoje são crianças, hoje são adolescentes. Então o diabo quer matar alguém, acabar com a vida de alguém, entrar em uma família para acabar com o futuro de uma criança, de um adolescente, de um jovem. Mas a Bíblia diz que as hebreias eram mais espertas que as egípcias, e quando as parteiras egípcias iam para poder pegar a criança e lançar no rio Nilo, afogar as crianças no rio Nilo, as hebreias eram mais espertas, mais fortes. Elas já tinham filho antes e já escondiam o neném, assim como foi Joquebede. Teve Moisés, escondeu Moisés, tanto é que Moisés se torna o grande libertador do povo. O diabo tinha sede sobre a vida dele, mas com toda estratégia que o diabo tem, Deus dá sabedoria a pessoas, Deus levanta líderes, Deus cria meios para que a sua palavra, para que a sua promessa prevaleça.
Eu quero declarar sobre uma mãe aqui, sobre quem é a mãe aqui. Deus vai te dar uma estratégia como mãe para guardar o que Deus tem te dado. Você não sabe quem é o seu filho, você não sabe quem é a sua filha. Há uma palavra de Deus sobre a sua família, há uma palavra de Deus sobre a sua casa. E com sabedoria, com esperteza, Deus vai te dar graça, como uma mulher sábia, para edificar a sua casa e guardar a sua casa de todo o mal. Tem uma mulher aqui para receber essa palavra, tem uma mãe aqui para dizer: eu recebo essa palavra sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu casamento. Deus vai dar a você sabedoria para você conduzir a sua família em submissão à palavra de Deus, para que o inimigo não tenha autoridade ou legalidade para agir nos bastidores da sua família. Em Lucas você vai ver o diabo fazendo a mesma coisa de novo, em outro nome, agora Herodes. Herodes emite um edito: toda criança abaixo dos 2 anos mata todo mundo, ou todo recém-nascido acaba com todos eles. Dessa vez o diabo acertou. Talvez havia algum movimento no mundo espiritual e eles perceberam que, opa, essa geração é dessa geração que virá o Messias. Então eu preciso acabar com essa criança. E é uma mulher, você conhece essa mulher, chamada Maria, ela é agraciada. O Espírito vem sobre ela e fala: Maria, eu tenho uma palavra para você, Maria. Descerá sobre ti o Espírito Santo e ele te envolverá. E a partir de você, Maria, o Messias, o libertador, o Deus encarnado. Maria podia rejeitar a palavra, e ela fala: faça conforme a sua vontade. Eis aqui a sua serva, eis aqui a sua honra. Todas as vezes que eu me coloco em posição de honra diante de Deus, o Senhor corresponde. Maria honra a presença do Espírito na vida dela. E Maria e José, mesmo José não sendo o pai daquela criança biológico, José entende a palavra, entende a profecia, entende a promessa, e como um homem de verdade, um dia eu vou pregar só sobre José. Como um homem, ele decide proteger a sua esposa. Maria então passa a proteger a sua promessa, a proteger a palavra que ela recebe. E no meio de toda aquela turbulência social, em que Herodes mandava matar todos os menores, todos os recém-nascidos, havia um espírito de aborto naquele tempo, como é o mesmo espírito que opera hoje, operava lá, um espírito de aborto, um espírito diabólico para acabar com as crianças, acabar com o futuro do grande libertador. Maria então toma uma decisão. Isso não foi Deus que fez por ela, não foi o anjo que fez por ela. Maria e José passam a criar estratégias para proteger aquilo que estava sendo gerado dentro dela. E assim como Maria, um símbolo importante na Bíblia, uma tipologia bíblica daquele que recebe uma palavra de Deus, eu creio que nós também estamos no mundo de hoje gerando uma palavra de Deus. Você tem uma palavra para você, você tem promessa de Deus, você está gerando isso. Coloca a mão no seu ventre aí, fala: eu estou gerando uma palavra. Bota a mão na sua barriga aí, é homem, mulher, todo mundo, não é? Pode ir tipologicamente falando, você está gerando uma palavra. Fala: eu vou proteger a palavra, diga isso. Bota a mão na sua barriga, fala: eu vou proteger a promessa de Deus. Você carrega uma promessa, você carrega uma profecia na sua vida, você carrega uma palavra de Deus. O que você está fazendo com a palavra que Deus te entregou? Assim como Maria e José, eu vou proteger a palavra que Deus liberou sobre a minha vida. Eu vou proteger a promessa que Deus liberou sobre a minha vida, sobre a minha casa. E Maria então começa a fugir, começa a se esconder, começa a se organizar com o seu esposo para proteger a promessa que Deus havia dado a ela. Deus dá uma palavra, mas cabe a mim proteger minha casa. Cabe a mim proteger aquilo que Deus me dá, aquilo que Deus fala comigo. Eu preciso proteger a palavra que Deus me dá, para o diabo não tomar aquilo que Deus me deu, para o inimigo não abortar o plano que Deus tem para mim. E é isso que ele pretende, quer fazer na sua vida, quer fazer na sua casa, na sua família. Mas em nome de Jesus, a estratégia do diabo não vai funcionar. Ele não vai esterilizar a sua casa, ele não vai esterilizar a sua família, ele não vai esterilizar os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, porque a sua casa é guardada por Deus, porque é uma palavra liberada sobre você. O inimigo não vai tocar em você. Aleluia. Eles protegeram a palavra. Há uma palavra de Deus. Joel profetiza, o profeta Joel, em Atos dos Apóstolos,
há um lembrete dessa mesma palavra. Atos 2,17 diz assim: e acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão, e sobre os meus servos, sobre as minhas servas, derramarei do meu espírito naquele dia, e profetizarão. Olha o que a palavra de Deus está dizendo, querido, que os seus filhos, que as suas filhas profetizarão. O diabo quer tocar no seu filho, tocar na sua filha, mas nós declaramos debaixo dessa palavra: você terá profeta dentro da sua casa. O seu filho vai profetizar, a sua filha vai ser cheia de Deus, o seu filho vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. O cumprimento de uma palavra. Tem alguém para dizer assim: eu recebo essa palavra, eu tomo posse dessa palavra. Os vossos jovens terão visão. Você vai sonhar, você vai ver o que Deus tem para você, você vai ser cheio de Deus, você vai ser cheio do Espírito Santo. Os vossos velhos sonharão. Mas isso é contraditório. O velho não sonha, não tem mais tempo de vida, está pensando em parar e pendurar a chuteira. A palavra de Deus diz ao contrário. Não, você nem começou ainda. Tem uma palavra de Deus para você que tem mais de 60 anos aqui, meu irmão. Você está começando agora a sua jornada com Deus. É agora que Deus quer te usar, é agora que Deus quer te pegar. Nesses últimos dias, diz o Senhor, haverá profecia, haverá visão, haverá palavra, haverá sonho. Ao contrário do que o diabo prega, ao contrário do que o inferno pretende para a tua vida, a palavra de Deus é essa: eu quero te usar. Haverá profecia na sua casa, haverá visão nos teus filhos. Se você olhar para o contexto que a gente vive social hoje, é completamente contraditório o que a palavra de Deus diz. As crianças hoje estão tendo acesso a tanta coisa ruim, a tanta porcaria. A gente está cedendo a tanta tentação do inimigo. Antes os pais ficavam mais em casa. Agora, com o advento do trabalho, tecnologia e tanta coisa, as crianças hoje, já pequenas, já recebem telefone, não é? Desde pequeno. Então tem acesso à internet, acesso ao YouTube, vê um monte de porcaria que os pais e as mães não estão, lembra? Protegendo. Maria e José protegeram a palavra. O teu filho e a tua filha não são teus. Isso é bíblico. Eles são flechas na mão do Senhor. Você está cuidando, mas é dele. Eu oro para o meu filho: Rebeca, você não é minha não, meu filho. Você vai embora. Você é de Deus. Deus vai te usar. Pedro, voa. A Bíblia diz que Deus dá uma mulher sábia a um homem. Uma mulher, ela é minha. Graças a Deus por isso. Filho não é seu não. Você está cuidando de uma coisa que é de Deus. E aí a legalidade que a gente dá hoje no mundo espiritual, para as crianças terem acesso a um monte de coisa errada. Aí na infância, a criança passa por marcas e por legalidades que a gente dá, que acompanham a pessoa para o resto da vida. Pastor, mas está falando de criança. Mas você nasceu grande já? Você foi uma criança. E com certeza você carrega marcas na sua vida hoje, de legalidades que você deu quando você ainda era uma criança. Legalidades que foram abertas na sua vida quando você era jovem ainda, adolescente, criança. Estou falando para a gente aqui que já foi abusada por algum tio, já sofreu um abuso dentro de casa, teu pai não te protegeu, tua mãe não te protegeu. Pessoas que já presenciaram um assassinato, já fizeram cabeça em trabalho de macumba, já foram em tudo que é lugar, já participaram de tanta coisa, já viram o que você imaginar. Gente que já sofreu coisa, já viu o pai bater na mãe, a mãe bater no pai, nasceu num lar agressivo, já viu gente se matar, já passou necessidade. Quanta coisa já aconteceu com a sua criança, e isso tem aberto legalidade no mundo espiritual para o diabo agir na sua vida até hoje, tornar você alguém fraco, impedindo você de viver o que Deus tem para você. E aí não adianta fingir:
ai, ri, brinca, não sei o que, ai, e acha que é tudo legal, mas você sabe que no fundo do teu coração há uma infelicidade, há um vazio, há uma falsa sensação de que está tudo bem, quando na verdade o diabo está tendo legalidade de operar na sua vida. E eu estou falando para mães aqui, vendo acontecer com a sua filha o que um dia você nunca quis que acontecesse. Pai vendo acontecer com filhos o que você jurou que não ia acontecer. Porque não adianta jurar, não adianta falar. Você precisa fechar a legalidade que você deu no mundo espiritual. Não é porque eu não acredito no diabo que ele não existe. Não é porque eu não acredito no mundo espiritual que ele não existe. Eu estou entregando a palavra. Pai, mãe, guarda a tua casa. Pai, mãe, cuida da tua criança interior primeiro. Se liberta. Deixa Deus te usar. Cura as tuas feridas. Deixa Deus governar a tua vida. Deixa Deus acessar lugares que você nunca deixou. Deixa Deus te curar, te amadurecer. Fazer você entender que Deus quer usar você para esse tempo. Para ter profecia na sua casa, unção, visão. Se trabalhar e trafegar debaixo da palavra de Deus. Isso é sério. Na Bíblia tem uma história muito interessante de Josué 6, vou contar rapidinho. Que é uma história que tem a ver com o que Deus está falando conosco, através da sua palavra. Uma história que eu acabei lendo, falei, nossa, isso, meu Deus, isso é fato. Josué capítulo 7, pouco antes, Josué capítulo 6, Josué é levantado por Deus como um grande líder, substitui Moisés. Josué é um grande libertador. Atravessam por um milagre o rio Jordão, e eles se deparam com uma grande muralha, uma grande cidade, a cidade de Jericó. Muralhas intransponíveis, inimigos terríveis. Deus dá uma estratégia a Josué para dar volta em torno da cidade, levando a arca do Senhor, tocando buzina, como um sinal da adoração, porque aquilo que a minha força não resolve, aquilo que meu dinheiro não resolve, a minha adoração resolve. Quando você começar a priorizar a adoração na tua casa, a adoração na tua família, as muralhas vão cair, Jericó vai cair. Jericó representa uma força espiritual contrária. Jericó é uma força maligna contrária. Humanamente falando, era impossível do povo de Deus derrubar aquela muralha, mas com a adoração, com a arca, com a presença de Deus, a muralha caiu. Deus foi com Josué, Deus honrou a sua palavra, a muralha caiu. Josué, com toda a sua tribo, então, com todo o povo de Deus, ele está animado, cheio da presença de Deus, para entrar numa nova guerra. Agora um novo povo, o povo de Ai, capítulo 7. E a Bíblia diz que quando Josué manda os espias para ver a terra, os inimigos eram poucos, ou seja, era fácil derrubar aqueles próximos inimigos. Mas a Bíblia diz que os espias, quando voltam, morrem 36 espias, se não me engano. A Bíblia diz que o coração do povo se derrete como água. Há uma preocupação. Josué então se lança aos pés do Senhor, cobre a sua cabeça de cinza e fala: Deus, você trouxe a gente aqui para a gente morrer, para os nossos inimigos vencerem a gente, acabarem com a gente. E Deus dá uma palavra a Josué e fala assim: Josué, levanta-te, Josué. Por que você está prostrado chorando? Josué, existe pecado no meio do povo. Enquanto vocês não resolverem o pecado que está no meio do povo, os seus inimigos serão mais fortes que vocês. Deus fala: Josué, pesquisa nas tribos, vê as famílias, você vai descobrir. Josué então, no dia seguinte, começa a sortear as famílias. Cai sobre a família, sobre a tribo de Judá, cai sobre uma família, um homem chamado Acã. Josué chama Acã: o que você fez? E ele fala: Josué, eu pequei contra Deus. Porque havia uma palavra de Deus para aquele povo ao entrarem em Jericó: não levem nada, não peguem nada, não mexam em nada. Todo ouro e toda prata é minha, diz o Senhor. Era a primeira cidade da terra prometida, a primeira conquista do povo ao entrar na terra prometida. Então aquela primeira cidade significava um símbolo de entregar o dízimo para Deus.
E aquele homem pegou prata, ele pegou ouro, ele pegou uma capa babilônica, enterrou na sua tenda. Ele fala: Josué, eu enterrei, eu roubei uma capa que eu achei bonita. Eu fui tentado, eu caí nessa tentação, tomei o ouro, tomei a prata que não era minha, era de Deus. Josué fala: agora você e a sua família, você, a sua esposa, seus filhos, seus animais, todo mundo, junta todo mundo. Eles foram apedrejados e queimados. E a Bíblia diz que então a fúria do Senhor foi aplacada. Olha só a reação de Josué. Olha o que Deus fala com Josué. Como Josué deveria reagir a ter descoberto isso na sua casa, a ter colocado coisas para dentro do seu arraial. Isso impediu Deus de trabalhar, Deus de fazer, Deus de agir. Porque o nosso pecado, a nossa desonra impede Deus de agir. Eu disse para você no início que a palavra de Deus, ela funciona debaixo da honra. Quando eu honro a Jesus, o favor de Deus alcança a minha vida. Aquela mulher honrou a Jesus e foi curada. Aquele homem honrou a Jesus e seu filho foi curado. Todas as vezes que eu desonro a Deus, há uma desonra, há uma maldição para mim. Deus fala: aqueles que me honram, eu honrarei. Aquele homem desonrou a Deus. Então houve um resultado para aquela desonra. Todas as vezes que eu desonro o Senhor, com as minhas ações, com as minhas atitudes, isso tem resultado para a minha vida. Então eu fico vendo hoje, crente, gente lê a mão de crente. Ah, pastor, não, porque leram a minha mão. Leram a sua mão? Você está dando legalidade no mundo espiritual, para o diabo tomar conta da tua vida, querido. Ah, não, porque o meu signo. Ah, você acredita em signo? Signo? Que signo, querido? Você não tem signo, na tua vida não tem nenhum tipo de signo, de marca, de nada. É só a marca, só o sangue de Jesus. Qual é o teu signo? O sangue do Cordeiro na minha vida. Quem você está colocando na sua casa, meu irmão? Quem está entrando na sua casa? Quem está entrando na sua família? Quem está sendo o seu confidente? Com quem você tem conversado? Ah, não, porque eu tenho um profeta. Ah, profeta. Quem é o pastor do teu profeta? A que autoridade ele está submetido, esse profeta que tem falado para você? Quem está lendo a tua mão? Está jogando tarô, jogando búzios, jogando sorte, jogando loteria, jogo do bicho, fazendo um trabalho de feitiçaria, indo em tudo que é lugar, se expondo a sua vida, dando legalidade para Deus entrar na sua família. Que tipo de coisa você está vendo na televisão? O que você está ouvindo na sua casa? O que está colocando diante dos seus olhos? O que está escondido dentro da tua casa? O que está impedindo Deus? O que está impedindo a honra de fluir por meio da sua vida? Aonde está escondido o teu pecado? Talvez não foi você, mas a tua casa, os teus pais, a tua família, os teus filhos. O que aconteceu, Acã? O que você escondeu aí? E Deus fala: Josué, levanta-te. Porque diante de um pecado, diante de alguma coisa que eu desonro a Deus, não adianta orar, não adianta clamar. Ai, mas eu clamo a Deus, Senhor, por favor. Não adianta clamar, meu irmão. Deus está dizendo: Josué, levanta-te. Para de ficar aí prostrado, reclamando, chorando, orando. Levanta, Josué. Ou seja, enfrenta o teu problema. Para alguém essa palavra, meu irmão: levanta-te na sua casa, enfrenta o que você está passando, enfrenta o que está acontecendo na tua família, encara. A Bíblia fala: se você te mostrar fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Levanta-te no meio da tua parentela, levanta-te no meio da tua casa, enfrenta o inimigo, enfrenta o que está acontecendo na tua família, para a honra voltar a fluir na tua casa de novo. Enfrenta. Tua casa é uma casa de santidade. Faz vista grossa para o pecado, não. Ah, mas é que a minha filha fica com o namorado dela no quarto dela lá. Na minha casa não. Que a casa é santa, vai pecar fora. Aqui em casa é a casa do Senhor, é altar. A legalidade que você abre através do teu filho. Olha lá o cara lá, está preocupado com o filho demoniado. Jesus, me ajuda. Cuidado, querido. Cuidado. A Vanessa tem uma história na época
era pequena, uma das amigas da mãe dela foi na casa dela visitar ela, levou um saco de areia, fez uma macumba para ela, jogou debaixo da cama dela. Uma amiga que foi visitar ela em casa. Quem está entrando na tua casa? Quem está sentando na tua mesa? Qual é a legalidade que você... não tem nada a ver não, é só um celular. Você não sabe o que teu filho está entrando aqui. Qual é a legalidade que ele está dando à tua família? O que está acontecendo na tua casa? O celular. Cobre o teu filho com oração. Disciplina o teu filho. Cuida dele. Ora por ele, profetiza para ele. Traz ele para o culto. Unge a tua família. Unge o teu marido, unge a tua esposa. A tua casa é separada. Assim como o Sansão que não podia tocar em nada, e muita coisa, ele era santo, você é santo. Se você é santo, meu irmão, você não pode tocar em qualquer coisa. Você não pode comer qualquer porcaria. Você não pode ver qualquer coisa, mexer com qualquer coisa, ter qualquer amizade, frequentar qualquer lugar. Que você é santo, você é separado. E a glória de Deus ia fluir através de você. Mas você está preso a coisas que impedem a honra de Deus fluir através da sua vida. Impede Deus de agir na sua casa, porque você está preso a coisas que não tem nada a ver. E o diabo não quer se apresentar como um dragão. O diabo só quer distrair o teu foco. Ele não precisa tirar Deus da sua vida, ele só precisa colocar Deus em segundo lugar. E aos poucos, assim como foi com Sansão, o inimigo vai tirando o teu foco, a tua prioridade em Deus. E a gente vai abrindo concessões. Aí é o jogo que fica na frente de Deus. Aí é uma amizade. Aí é a palavra de alguém. Aí alguma coisa alguém fez para você. Não era pequeno, né? Minha mãe, meu Deus do céu, meus amigos do bairro, Cosme e Damião, todo mundo comia doce de Cosme e Damião. Uns doces bonitos, umas caixas legais e tal. E eu dizia: mãe, por favor, mãe, Jesus Cristo, mãe, minha mãe. Mamãe é o doção lá, mamãe, olha lá, mãe. Não! Você é separado, menino, você é Samuel, você é santo. Que em casa ninguém come doce de Cosme e Damião. Isso é um demônio. Olha os pais hoje: menino, não faz isso não. Ô menina, aí não. Você está dando legalidade, porque a responsabilidade é sua. De ver o namoro do teu filho, de ver o namoro da tua filha. Eu falo isso com meu filho hoje, que tem 8 anos. Um dia desse a Vanessa botou eles para fora de casa, na porta de casa, né? Eles moram num condomínio. Tá brigando? Vai os dois para a rua. Aí tá lá os dois na rua, batendo na porta. Não vai entrar não, ficar na rua, 1 hora na rua os dois aí. Tem criança que mora na rua. Vocês não valorizam a casa de vocês? Fica aí na porta de casa, para assustar a criança. Eu falo: Pedro, papai, hoje ele falou: papai, você pode me dar 20 reais por semana? Se eu arrumar a casa? Eu falei: dou. Se você arrumar a casa, eu dou. Se você não vai arrumar, então não vou te dar não. Para provocar. Pelo amigão, aqui você pode ir embora, pode ir embora. Se você quer ver a sua vida aí, vai falar fora. Aqui em casa, vai orar antes de dormir. Versículo do mês, eles decoram. Ebenezer, ele disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Irmão, a minha casa é uma casa, casa de adoração. Levantar um altar de adoração na minha casa. Eu não vou abrir brecha para o inimigo entrar na minha família. Que é fácil a gente falar: Deus, liberta a minha casa do mal. Josué, levanta-te. Por que está prostrado o seu rosto, Josué? Resolve o teu pecado, levanta, encara esse negócio aí, Josué. Provérbios 28:13, aquele que encobre a sua transgressão não prospera, mas quem confessa e deixa alcança misericórdia. Liberar perdão para alguém. O diabo opera onde não há perdão. Perdoar pessoas, liberar perdão para familiares, ser perdoado por alguém. Ele fala: Josué, santifica o povo, porque assim diz o Senhor: a maldição no meio de vocês, não podereis se sustentar diante dos seus inimigos, enquanto vocês não tirarem isso que vocês fizeram contra mim no meio do arraial. Pastor, mas é o Velho Testamento. Tudo bem. A Bíblia conta a história em Atos. Paulo chega numa cidade, é uma mulher, uma menina terrivelmente endemoniada. E ela era escrava de homens que a cooptaram. Ela adivinhava e lia a mão das pessoas, e eles ganhavam dinheiro dela. Paulo se incomoda e falou:
sai dela em nome de Jesus. Aquela mulher foi livre do diabo, livre do demônio que a prendia, e aqueles homens deixaram de ganhar dinheiro. Levantaram então a multidão contra Paulo. E é o que acontece hoje. A Bíblia diz que houve naquela cidade um avivamento. Houve naquela cidade a glória de Deus naquele lugar, a ponto das pessoas que moravam na cidade voluntariamente levarem para a praça os seus livros de feitiçaria. Entregaram o livro de feitiçaria, colocaram fogo, queimaram, jogaram fora tudo aquilo que promovia o pecado. Ah, pastor, mas eu guardo um negócio, que é do meu passado para eu lembrar. Ah, é porque um negócio lá que era lá do passado. Irmão, ah, eu tenho uma imagem aqui na minha casa, uma escultura. Não é escultura, irmão, isso é um demônio. Libera a tua vida, limpa a tua vida do mal. Queimar o livro aqui tem a ver com você limpar a sua vida de tudo aquilo que promove o pecado, de tudo aquilo que tira Deus como prioridade da tua vida. Podia pregar uma palavra mais fácil, podia pregar uma palavra mais legal de você ouvir, mas a palavra que fere, ela cura. A palavra de Deus é para você se santificar, porque há uma glória de Deus sobre a sua casa. Deus quer te usar, Deus quer te levar para um outro nível de glória, de revelação. Você precisa se santificar hoje, Josué, porque eu vou limpar os teus inimigos diante de você, para a vitória que você quer, para o milagre que Deus tem para a tua vida. Se santifica, separa a tua vida, observa o teu coração, o teu procedimento, limpa a tua vida. Tenha coragem, Josué, enfrenta o teu pecado, enfrenta o que está errado, destrói o que está errado, para que a glória de Deus se manifeste sobre você. Senão a gente vai ficar igual religioso. Ai, Deus, faz de novo. Senhor, opera milagres, sinais, maravilhas. Sinal, maravilha é mole, Deus faz. Aliás, Deus já está fazendo. Deus já está curando pessoas. Gente está sendo usada. Pessoas estão mudando o seu nível de fé. Gente está sendo cheia do Espírito Santo de Deus. Deus já está fazendo. Mas Deus quer, mais pessoas, mais famílias, com os olhos abertos. Meu irmão, estamos vivendo os últimos dias da igreja. Nos últimos dias, os teus filhos profetizarão. Os teus jovens terão visão. Os velhos terão sonhos. Deus quer fazer o sobrenatural através de você, da tua família, da tua casa. Josué, destrói. 1 João 3,8 diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Quem é nascido de Deus está aqui, você foi gerado por Deus para destruir as obras do diabo. Eu cito Deus nessa palavra, irmão. Deus te levantou no meio da sua casa para você destruir as obras do diabo, e não para você ser destruído por ele. Eu declaro que você vai receber uma visão diferente. Deus vai fazer você enxergar o que você não estava enxergando antes. Enxergar no teu filho, na tua filha, na tua família. Deus vai te dar visão daquilo que está oculto, visão daquilo que está escondido, para você desfazer as obras do diabo. Deus ser honrado na sua casa, e tudo aquilo que você está levando anos para construir, tudo travado, tudo parado, as coisas não acontecem, não há um fluir. A partir do momento que você liberar a honra para Deus, vai fluir na sua casa. Haverá favor, haverá paz, haverá liberdade, haverá santidade. Você vai viver isso quando você liberar a Deus, para ser Deus na sua casa, para ser Deus na sua vida. E há um texto bíblico muito usado por todos nós, quando Deus nos dá uma ferramenta. O apóstolo Paulo nos dá essa instrução para lutar contra as armadilhas do diabo. A Bíblia fala que o diabo tem cilada, tem armadilha, tem malandragem contra a nossa casa, contra a nossa família. Mas a Bíblia diz também que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Agindo eu, quem impedirá, diz o Senhor.
Diz o Senhor: eu sou o Deus de toda a terra. Não há demônio, não há peste, não há praga, não há nada que se detenha diante de mim. A Bíblia diz que por um caminho vêm os teus inimigos, por 7 caminhos ele fugirá de vós. Deus é maior, Deus é o Senhor de todas as coisas, e Ele nos dá autoridade diante do mundo das trevas, e nos dá uma instrução na sua palavra, em Efésios 6, é um texto muito conhecido. O apóstolo Paulo fala sobre a armadura de Deus, nesse texto bíblico, e a Bíblia diz assim, começa assim um texto: filhos, obedecei aos vossos pais, pois isso é justo. Então, no mesmo capítulo que o apóstolo Paulo fala sobre guerra espiritual, sobre a armadura de Deus, no mesmo capítulo o apóstolo Paulo está nos ensinando chaves para a gente receber essa armadura. E tem gente que pensa que não, armadura a gente quer o que é espiritual, mas há segredos aqui. O segredo da obediência. Filho, obedeça aos vossos pais. Olha lá, honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e seja longa a sua vida sobre a terra. O apóstolo Paulo compara a vida do cristão aqui a um soldado. Todo soldado trabalha debaixo de autoridade, trabalha debaixo de legalidade. Um soldado não pode ser efetivo se ele não estiver submetido a uma autoridade maior. Se eu não honro a minha autoridade maior, então eu não tenho efetividade como soldado. Todo militar entende o que é honra, todo militar entende o que é hierarquia, submissão. O apóstolo Paulo está dizendo: nessa guerra que vocês estão entrando, precisa haver uma definição correta de autoridade. Filho, honra o seu pai. Quando o filho não honra o pai, ele abre uma legalidade no mundo espiritual para ser afetado pelo diabo. Ora, onde há honra, há proteção. Aonde há honra, a graça de Deus. Aonde há honra, o diabo não pode agir. Eu ligo para o meu pai hoje: meu pai, tudo bem? Como é que o senhor está? Está tudo bem? Quem quiser faz como quer, você que sabe. Mas eu posso estar a idade que for. Eu ligo para meu pai, eu chamo meu pai de senhor. Ô pai, como é que o senhor está? Tudo bem? Tudo bem com a mamãe? Ô mãe, benção. Eu aprendi a estar debaixo de uma autoridade, debaixo de honra. Olha que eu sou casado, então eu não me submeto mais aos meus pais, mas eu honro aos meus pais. Hoje as crianças não respeitam mais o professor na escola, não respeita mais o professor no clube. Você gosta do professor do Pedro, né? Judô, aquele cara ali, ele não é crente, mas ele segue o negócio. Código da honra aqui no judô. Tá errado, tá errado. Falei: muito bem, pode botar para quebrar. Menino pequeno, gente abusado, menino abusado, menino tem na igreja. Fala aí, qual é aí, Samuca? Falei: Samuca? Eu fico com pena. De quem? Do pai e da mãe, que não ensina a criança. Não ensina a criança o que é autoridade, o que é reconhecer uma autoridade. E abre brecha, porque o diabo opera onde há desonra. Mas quando a honra se restabelece, o diabo não consegue ficar. O mundo das trevas é expelido aonde há honra. Então que na sua casa a honra volte a operar. A mulher honrar o marido honrar a mulher. Está aqui, ó, de novo, honra de novo, ó. Vossos pais, crie na disciplina do Senhor. Quanto a vós, servos, obedecei aos vossos senhores, segundo a carne, no temor e tremor. Vós, servos, está dizendo que qualquer posição em que você seja um servo. Você é funcionário, honre o seu patrão. Se você não honra o seu patrão, você o desonra. E aonde a honra, não tem favor de Deus. Por mais que o seu patrão seja um patrão mau, se você o honrar, Deus vai te promover. Em qualquer posição que você estiver como servo, debaixo de uma liderança na igreja, na sua hierarquia familiar, no seu trabalho, aonde você estiver, se você operar debaixo do código da honra, Deus vai te favorecer,
vai ter favor de Deus para você, mas se você operar na desonra, está aqui na palavra, no texto, com sinceridade de coração, como a Cristo, e não servindo à vista, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Não adianta fazer à vista para alguém ver. Ah, eu faço porque o patrão está aqui, eu faço porque o pastor está aqui, eu faço porque meu pai e minha mãe estão aqui. Não, a Bíblia diz que você tem que fazer de coração. Não adianta fazer o bem na frente e falar mal depois. Eu não consigo ver, o patrão não vê, ninguém pode ver, mas Deus está vendo o teu coração. Deus está sondando a tua vida. Se há desonra, o favor de Deus não tem. Se há desonra, o favor de Deus não flui. Fazendo como ao Senhor e não como aos homens. Pode ser alguém mau, mas eu vou honrar. Eu estou fazendo por Deus, como ensina o apóstolo Pedro. Mesmo na carta de Pedro, ele ensina sobre isso. Viveram um tempo de perseguição. O rei daquela, acho que é Herodes II, perseguia a igreja, matava crente. E Pedro falou: vamos orar por eles, vamos orar por eles, vamos reconhecer e honrar as nossas autoridades. A Bíblia diz que esse homem foi comido de bicho, Herodes, comido de bicho. Porque quando eu honro a minha autoridade, mesmo que ela seja má, Deus se incumbe de resolver o meu problema. Agora, quando eu desonro alguém, eu atraio a desonra de Deus para mim. Então tem que honrar as minhas autoridades. Código da honra, diz o Senhor. E vós, senhores, de igual modo, honrar os servos, deixando a ameaça, sabendo como tratar, tanto deles como vossos, está nos céus, e para que com ele não há acepção de pessoas, quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para ficardes firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja, o diabo tem cilada, mas se eu tomar posse da armadura de Deus, eu vou ficar firme. Diga, eu vou ficar firme. Fala, firmeza. Estou firme. Firme no Senhor. O diabo pode vir tentar contra a minha vida, mas no Senhor eu estou firme. No Senhor eu estou revestido. A armadura de um soldado grego, que é a analogia que Paulo faz, pesava 30 quilos. É uma proteção do soldado diante da guerra contra os inimigos. Meu irmão, não se engane, nós estamos em uma guerra. Nós estamos em uma guerra. Existe uma guerra espiritual acontecendo contra a tua família, contra a tua casa. Mas como nós estamos declarando aqui, o inimigo não vai prevalecer contra a tua família. A tua casa será livre do mal. A tua família será livre do mal. Eu declaro a palavra que nós dizemos aqui hoje: os teus filhos profetizarão, os teus jovens terão visão. A graça de Deus será sobre a sua casa.